Boa noite, pessoal. O tema que eu escolhi hoje para a gente conversar foi o poder da consciência. Por volta do final do século XIV, até então existia uma mentalidade de que os planetas giravam em torno da Terra, inclusive o Sol. E a Igreja era uma das que defendiam esse movimento. E até então, qualquer tentativa de modificar essa realidade era rechaçada até mesmo com a morte. Aristóteles e Ptolomeu, na antiga Grécia, eles eram defensores dessa tese. E no final do século XIV, Nicolau Copérnico comprovou que essa realidade ela não era verdade, que quem girava em torno de alguém era a Terra em torno do Sol, e não só a Terra, mas os outros planetas também. Ele teve o cuidado, na época, de só deixar ser revelado essa teoria após a sua morte. Ele era cônego da igreja e sabia o que é que o esperava se ele tivesse feito essa revelação ainda em vida. E isso era uma crença. Assim como, por exemplo, nós temos, ou grande parte de nós, temos a crença de que não existem extraterrestres. Eu, pessoalmente, não consigo compreender quando alguém que tem conhecimento diz uma coisa como essa. Porque se a gente tiver um mínimo de conhecimento a respeito do nosso universo, é muita vaidade, muito orgulho dizer isso. Tanto quanto na época se dizia que a Terra girava em torno do Sol. Só para vocês terem uma ideia, na nossa galáxia, a Via Láctea, a gente tem cerca de 200 a 400 bilhões de sistemas solares. 200 a 400 bilhões de sistemas solares. Na nossa galáxia, a Via Láctea. Cada sistema solar tem em torno de 10 planetas, em média. A gente tem cerca, até algum tempo atrás, se acreditava que nós tínhamos cerca de 100 bilhões de galáxias. Recentemente foi descoberto no universo visível, porque a gente não tem acesso, ainda não tem condição de ver todo o universo, que não eram 100 bilhões, e sim 2 trilhões. E tem galáxias que têm cerca de 2 trilhões de sistemas solares. Se a gente começar a fazer uma multiplicação de um pelo outro, o número é absurdo, é inimaginável. Será possível que somente a Terra tem vida? Eu acho até que é mais pretensão do que na época do século XIV, daquela Idade Média, que a gente acreditava que a Terra girava em torno do Sol. E isso são crenças. São afirmações que são estabelecidas e elas ficam sedimentadas em nossa mente, principalmente no nosso inconsciente. E a partir daí, a nossa vida vai sendo definida. Dos exemplos bem interessantes que a gente tem para ilustrar essa questão de crença, não sei se vocês sabem, mas lá no Oriente Médio, principalmente Índia e outros países onde tem elefante, quando eles são pequenos, eles são amarrados em um galho, para eles ficarem ali parados. Um galinho enfiado no chão, amarra uma corda e prende no elefantinho, e quando ele tenta sair, ele não consegue, porque o galho segura ele. E ele vai crescendo e amarrado nesse galho. Ele fica adulto, com a força de um tanque de guerra, e continua amarrado a esse galho. Ele não consegue sair. Ele pode estar do jeito que ele quiser. Se amarrar ele no galho, pronto, ele fica ali parado. E ele não poderia somente arrancar o galho, ele poderia arrancar uma árvore que ele tivesse amarrado.
No entanto, ele fica ali preso. Isso é uma crença que faz com que todo o seu ser seja subordinado a ela. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, um trabalhador levantou um helicóptero de 1.300 quilos e segurou esse helicóptero por algum tempo, enquanto seus amigos salvavam um colega que estava preso sob o helicóptero embaixo d'água. Isso foi filmado. Teve uma pessoa que filmou toda essa ação. 1.300 quilos. E ele não simplesmente levantou, ele levantou e ficou segurando o helicóptero dentro de um fosso, enquanto o pessoal tirava o seu amigo que estava embaixo d'água. No estado do Kentucky, Ângela Cavallo, uma senhora, teve um acidente. E acredito que vocês sabem, a gente vê muito nos filmes, que nos Estados Unidos o pessoal gosta muito de carro, ou pelo menos gostava muito daqueles carrões, né? Bebedores, porque lá na época não existia esse problema de combustível, de gasolina. E eles tinham carros grandes. E ela tinha uma picape Chevrolet, e o filho dela ficou preso embaixo da picape. Ela levantou a picape, ficou segurando durante 5 minutos, enquanto os vizinhos corriam para colocar um macaco hidráulico embaixo do carro. 5 minutos. Uma mulher. Vocês sabem por que é que eles fizeram isso? Porque eles não pararam para pensar que eles não podiam. Eles não tiveram nem tempo de pensar que eles não podiam fazer isso. Simplesmente eles fizeram. Se eles tivessem parado para pensar, não dava nem para saída. Isso, pessoal, são fatos. Não é algo que a gente está aqui imaginando. E assim como esses, a história está recheada de tantos outros. E de onde eles tiraram essa força? De onde eles tiraram essa capacidade para fazer essas proezas? Porque podem ser chamadas de proezas. Como é que um homem consegue levantar um helicóptero de 1.300 quilos? Fisicamente, isso é impossível. A estrutura do corpo dele não suportaria. Não suportaria. Como ele conseguiu fazer isso? Nos Estados Unidos foi feita uma experiência, há muito tempo atrás, onde eles pegaram glóbulos brancos de um doador e colocaram num tubo de ensaio. Ficaram fazendo rastreamento nesses glóbulos brancos, através de aparelhos ultrassensíveis, e submeteram aquele doador a uma série de situações que alteravam os seus sentimentos, as suas emoções. E eles monitoravam aqueles glóbulos brancos. E eles percebiam que cada alteração nos sentimentos daquele doador também alteravam os glóbulos brancos que foram retirados dele. No mesmo momento e com uma intensidade equivalente. Eles então começaram a fazer experiências. Pegaram o doador, colocaram a certa distância dentro do mesmo prédio. A mesma coisa aconteceu. Ao mesmo tempo. E continuaram fazendo essa experiência. Quando chegou a 80 quilômetros, eles pararam. Não fizeram mais. Desistiram de continuar, porque os resultados eram os mesmos. Agora, veja. Não tinha tempo e espaço.
porque a distância não era nenhum fator que alterava o resultado. O tempo também não, porque era sincronizado na mesma hora, independente de ser de 1 metro e de ser de 80 quilômetros. Ou seja, existia uma conexão, uma ligação tão forte com aquelas células que eram dele, que independente de onde ele estivesse, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vibração alterava, influía naquelas células, naquela matéria. Um outro experimento foi feito, já no Instituto do Coração, também nos Estados Unidos, onde eles pegaram células de uma placenta, ou melhor, de um cordão umbilical, e 28 pessoas treinadas em desenvolver e emitir determinadas vibrações oriundas de determinados tipos de sentimentos, e colocaram essas pessoas em volta dessas células. Submeteram essas pessoas, inicialmente, pediram a elas que desenvolvessem sentimentos de amor, de gratidão, de carinho. E essas células, o DNA dessas células cresceu, aumentou de tamanho, fortaleceu. Elas não tinham nada a ver com essas células, tá? Foram tiradas de um cordão umbilical de uma outra pessoa, de uma mulher. Mas elas estavam influenciando com as suas vibrações aquelas células. Depois eles pegaram e pediram a essas pessoas para emitir sentimentos de raiva, de ódio. Essas células começaram a se alterar, o DNA começou a se distorcer, chegando mesmo a perder muitas das suas informações que tinham nos seus ligamentos. Foram perdidos. Tudo isso sendo acompanhado por aparelhos sofisticadíssimos, por experiências que estavam sendo feitas para acompanhar o resultado de tudo isso. Depois, eles pediram as mesmas células que estavam ali sendo monitoradas, né, quer dizer, as pessoas com aquelas mesmas células que estavam ali sendo monitoradas, que elas emitissem novamente sentimentos de gratidão, de amor. E, para a surpresa dos pesquisadores, o DNA retornou à situação normal e se fortaleceu novamente, e até as informações que foram perdidas se restabeleceram. Agora imaginem, pessoal, o que é que a gente faz com o nosso corpo? O que é que a gente mesmo faz conosco? A gente está vendo aí o poder da nossa mente. Quantos de nós já não passou por uma situação de fazer uma entrevista, submeter uma prova e imediatamente atacar aquela dor de barriga, aquele frio no intestino, e imediatamente você não tem nenhum problema de intestino, mas aquela sensação acontece, e outras mais. De onde vem isso, pessoal? É a nossa consciência, é a nossa mente que atua sobre o nosso corpo. De onde vocês pensam que cada célula do nosso corpo recebe a informação do que ela tem que fazer? Se a gente toma um corte, por exemplo, vocês já imaginaram a quantidade de ações que são realizadas no nosso corpo a nível microscópico quando a gente toma um corte? Pare um pouquinho para pensar. Começa a sair sangue, os vasos são rompidos, começa a sair sangue. Na mesma hora,
Micro-organismos que estão na atmosfera ou que estão naquele elemento que foi cortante, que cortou, começam a entrar naquele corte. O organismo começa a se movimentar, mandando plaquetas para poder estancar o sangue, mandando o nosso exército da imunidade para poder combater aqueles invasores e proteger aquela área. Quem é que faz isso, pessoal? Quem é que manda? Quem é que dá essa ordem para que essas células, todo esse aparato funcione? E não só isso, todo o funcionamento do nosso organismo. Quem é que comanda tudo isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Somos nós. Cada um de nós. Nós temos na nossa consciência uma parte que é o consciente, ou seja, que nós temos esse conhecimento, e temos a parte inconsciente. É mais ou menos como se fosse um iceberg, onde cerca de 5% do iceberg está exposto, fora do mar, e o restante está debaixo do mar, debaixo d'água. Pra vocês terem uma ideia, a diferença de capacidade de processamento do inconsciente para o consciente o inconsciente tem capacidade de processar 50 bilhões de bytes, ao passo que o consciente somente 250 bytes. É muita diferença. Muita diferença. Comprovações disso existem. A própria hipnose, ela consegue comprovar que o inconsciente tem uma capacidade, uma percepção fantástica. Se você pegar um livro, abrir um livro e mostrar para a pessoa, somente numa fração de segundo, mostrar para ela e fechar, pergunte a ela o que está escrito, ela não vai lhe dizer nada. Submeta a hipnose. Cada vírgula, cada ponto da lei, ela vai lhe dizer. Porque a nossa mente, como um todo, tem uma capacidade que a gente não faz ideia. Só que o consciente, ele fica com uma pequena parcela, mas o inconsciente está ali atuando. Ele está ali agindo. E não somente para o nosso, entre aspas, bem. Ele está agindo de acordo com os comandos que a sua mente, que a nossa mente emite. Não necessariamente, quase muito pouco, comandos conscientes. Mas a maior parte comandos inconscientes. E aí a gente está ligado diretamente à questão das nossas crenças. Foi falado aqui agora desse trabalho que vai ser feito com os pais. Essa questão de crenças, ela é bem interessante. Acredito que todos vocês sabem, mas as crianças, elas têm uma capacidade de aprender línguas, por exemplo, fantástica. Se você levar uma criança de 2, 3 anos para um país estrangeiro, ela aprende a língua e fica bilíngue, trilíngue, se for o caso, sem sotaque e rapidamente. Ao passo que se você levar os próprios pais que vão para aquele país e aprendem o idioma, além de ter uma dificuldade muito grande, dificilmente ficarão sem sotaque. Pelo contrário, tem um sotaque bem forte, um acento, que é chamado de accent, bem forte. Porque as capacidades são diferentes. Até os 6 anos, as crianças são como uma esponja. Elas absorvem tudo. Não somente, claro, até os 6, mas principalmente até os 6. O que nós, pais,
nós avós, eu já tenho 3 netos, falamos para os nossos pequenos, tem uma importância muito grande. A gente não faz ideia de quanto. Porque afirmações, palavras que a gente emite para eles, são como comandos, ainda que eles não percebam isso. Ficam gravadas no fundo da sua consciência. É como se você tatuasse. Não é carimbar, não. Carimbo você passa álcool, acetona, sai. É uma tatuagem. Para ser removida tem que ser uma operação plástica, uma cirurgia plástica. E a partir dali, ele vai emitir comandos para o seu corpo, para o seu ambiente, que vão determinar tudo na sua vida. Isso é tão importante, pessoal, e a gente não faz a menor ideia. Francis disse, não existe manual para criar filho, né? Realmente. A gente compra um celular, compra uma geladeira, vem manual. O brasileiro geralmente nem lê o manual, né? Mas vem. Se quiser, está lá. Mas para os filhos, não tem. Mas na medida em que a gente procura se informar, na medida que a gente procura se instruir, a gente tem condição de estar melhorando a nossa prática como pais. E, como eu disse, não só até os 6 anos, mas após os 6 anos e até a idade adulta. Até mesmo nós desenvolvemos crenças e, principalmente, quando a informação vem de terceiros. Você ficar na frente do espelho querendo desenvolver uma crença é complicado. É difícil, não é impossível, mas é complicado. Existem várias técnicas para se fazer isso, mas é um processo, é um trabalho. Mas quando determinadas pessoas, e principalmente a depender da influência que aquela pessoa tenha sobre você, aquela crença vai ser estabelecida, sem nem mesmo você, muitas vezes, ter conhecimento, se aperceber daquilo, e a partir dali, elas vão alterar toda a sua vida. Não só a nível da sua estrutura fisiológica, como ao seu redor. No YouTube, se vocês procurarem colocar o nome de Dr. Hans Jenny, vocês vão encontrar umas experiências bem interessantes. Ele mostra uns vídeos onde ele fez com umas placas, colocava, por exemplo, areia nessas placas, placas finas. E quando essas placas eram submetidas a uma determinada vibração, por exemplo, um som, essas partículas de areia, por exemplo, que tinham outros materiais também, mas vamos considerar areia, começam a se modificar a sua arrumação em cima da placa e assumem estruturas belíssimas, muitas vezes, a depender do som, mas parece uma obra de arte. É impressionante. Impressionante. E como isso se dá? Pela vibração, apenas a vibração, sem contato físico, mecânico, propriamente dito. E aquela figura se forma assumindo estruturas belíssimas. Vocês perceberam o que é que a gente está falando aqui? De vibração. Energia é vibração, é frequência. Isso é energia. Alto e baixo, positivo, negativo, essa oscilação constante. E aí varia a depender da energia. Mas ela provoca uma influência. Provoca uma influência não só na matéria, mas em tudo do universo. Como eu já disse aqui outras vezes, Allan Kardec, ele fala
logo no início do livro de conclusões do Livro dos Espíritos, sobre o magnetismo. E ele diz claramente que se nós imaginássemos que por trás daquela brincadeirinha dos patinhos na lagoa com o imã, né, que você vai mexendo e tem um outro imã no patinho e ele vai andando sem contato físico, está todo o segredo do universo. Em tudo, no núcleo do átomo, a gente tem prótons, nêutrons e elétrons. Como é que os elétrons ficam circulando? O elétron é negativo, o próton é positivo. A tendência seria que eles se unissem. Como é que eles ficam ali circulando? É tudo fruto de magnetismo, vibração. O universo é feito disso. Mas voltando à consciência, nós temos essa consciência que comanda o nosso organismo, comanda o que está à nossa volta, vocês queiram ou não, acreditem ou não. E depende de nós, sabendo, conhecendo e geralmente não conhecendo, como a gente geralmente não conhece. O pensamento, o sentimento e as emoções são os elementos que basicamente determinam todo esse processo. Quando a gente tem uma situação onde o nosso pensamento é um, nosso sentimento é outro e as emoções são outras, não vai acontecer certamente o que você planeja. Aquele filme, O Segredo, né, fez o maior sucesso há muito tempo atrás. E até hoje existe uma situação muito grande em torno de tudo isso, né, da força de vontade e tal. E aquilo ali não é que seja errado, mas só que a informação ela não é completa, né? Falta muita coisa ali para poder essa informação ela está, digamos assim, efetiva. Na década de 1940, na década de 40, foram encontradas algumas escrituras em umas cavernas do Mar Morto. E vários testamentos, vários documentos que são chamados de apócrifos, né? Escrituras sagradas, que estão sendo traduzidas, já foram a maior parte traduzidas, enfim. E nessas escrituras, no chamado Código de Isaías, ele fala exatamente sobre isso. Essa sintonia que tem que haver entre o pensamento, o sentimento e a emoção, para que você gere a condição adequada de fazer acontecer aquilo que você deseja. Não importa o que seja, aquilo que você deseja. Não é fácil. Mas as condições são essas. E nós fazemos isso a todo momento. Só que fazemos isso sem perceber, sem saber o que nós estamos fazendo. Vocês já ouviram falar no efeito placebo? O que é o efeito placebo, pessoal? Se nem todos vocês sabem, o efeito placebo é um efeito que é originado pela sua mente. Como é que funciona isso? Geralmente, os médicos, quando vão fazer algum tipo de avaliação, de teste em medicamentos, por exemplo, eles pegam um grupo de controle, um grupo de pessoas, por exemplo, de controle, onde eles dão um remédio, cápsulas com remédio, ou comprimidos com remédio, injeção, o que seja, e um outro grupo, e eles dão, por exemplo, cápsulas de farinha. Se for injetar, ele injeta soro fisiológico, por exemplo, algo que não tenha nenhum efeito naquilo que está se tratando. E esses dois grupos são controlados. E eles vão acompanhando o efeito
do grupo que está recebendo a medicação, para ver como ela age, e o grupo que não está recebendo a medicação. Geralmente, o grupo que não está recebendo a medicação, ele melhora cerca de 30% a 40% das pessoas. Ficam boas. Tomando farinha, tomando aquelas tirinhas, né? São cápsulas escritas, né? Que o pessoal em determinadas igrejas aí dão, a pessoa engole. Para ela, aquilo serve. Porque o que é importante é a nossa percepção. Qual é a sua percepção? O que é que você verdadeiramente acredita? Naquilo que você verdadeiramente acredita, é aquilo que vai acontecer. Mas não é acreditar mais ou menos. É acreditar 100%. Lembra do exemplo do helicóptero? Do carro? Eles não pensaram. Se eles parassem para pensar, eles não tinham feito. Então, aquilo foi uma coisa feita com 100% de foco, de atenção, e sem pensar em nada. Bloqueando qualquer outro tipo de conceito, de crença, e foi feito. Mas se uma célula nossa estiver ali na dúvida, a gente não vai fazer. Os remédios, eles atuam em cerca de 50%, 60%. A gente pergunta, poxa, se o placebo, que não é nada, chega a 30%, e assim, sem um trabalho maior, por que é que não se investe em pesquisa? Por que é que não se debruça sobre essa situação, da força da sua consciência, da sua mente, sobre a matéria, principalmente sobre a sua matéria, para que você possa evoluir? Alguém saberia me responder por quê, pessoal? É muito simples. Não gera dinheiro. Não gera dinheiro. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Como é que uma indústria química, farmacêutica, vai conseguir vender isso? Como é que ela vai lhe cativar pelo resto da sua vida para você ir lá e comprar uma caixinha para se manter saudável pelo resto da sua vida? Não vai rolar. Vocês sabem como é que é feito a patente de um remédio? Quando um remédio é patenteado, significa que aquele produto que está ali dentro do remédio não existe na natureza. Ele não existe na natureza. Se ele existir na natureza, ele não pode ser patenteado. Ora, se ele não pode ser patenteado, como é que aquele laboratório, aquela indústria, vai ter a capacidade de vender e somente ele vender e auferir os lucros sobre aquele medicamento? Então, tudo que tem a ver, folha da graviola tem uma capacidade de atuação 10.000 vezes maior do que os remédios químicos, aquela bomba química que é dado quando a pessoa está com câncer. Isso é o que se fala, não estou afirmando, hein? Isso é o que se fala na internet. Qualquer um de vocês for na internet, vocês vão ver isso. Aí vem os médicos, vem a ciência, não, isso não está comprovado, não tem nenhum estudo em cima disso. Com certeza. Quem é que vai estudar isso? Se comprovar que a folha da graviola realmente faça isso, como é que vai se vender a folha da graviola? Não tem como. Então, a ciência não comprova, nós temos que ir para os medicamentos. O efeito nocebo. Vocês sabem o que é efeito nocebo? É o contrário do placebo. Se você acha que não vai lhe fazer bem, não vai lhe fazer bem.
Pode ser uma cápsula de farinha. Vai lhe fazer mal. Vai lhe fazer mal. Por quê? Porque a sua mente vai fazer com que aconteça o que você determinou. Quando o DNA foi descoberto, em 1950 e alguma coisa, se imaginava que nós deveríamos ter cerca de 150 mil, 100 a 150 mil genes para poder justificar todas as funções do organismo. E, finalmente, em 2003, quando foi decodificado o DNA, decodificado entre aspas, né? Descobriram que a gente tinha cerca de 300 genes a mais do que um rato. Explica, pelo menos, porque que tem tanto político assim no Brasil, né? Mas foi uma situação de surpresa, porque o pessoal achava que, no mínimo, teria que ter de 100 a 150 mil genes para poder justificar. E aí, pessoal, como é que se justifica? Como é que se explica todo o funcionamento do nosso organismo se só tem 300 genes a mais do que um mero rato? Inclusive, o rato, ele é usado muito em pesquisas, porque ele é muito parecido conosco, em uma série de aspectos. Então, antes de fazer a pesquisa com humanos, né, a experiência com humanos se faz com ratos. A ciência materialista imagina que a mente ela é fruto do cérebro. Na medida que o feto vai se desenvolvendo, em algum momento surge a mente. É chamada de causação ascendente. Ou seja, ela vem de baixo para cima. Isso é o que a ciência materialista acredita. Só que ela não consegue explicar. Ela não consegue explicar, por exemplo, como é que uma mulher com câncer submeteu a uma cirurgia, foi aberto o seu abdômen, fechado, sem fazer absolutamente nada, porque o câncer já estava com metástase totalmente tomado. Dito à família que não tinha mais jeito, ela tinha 3 meses de vida, porém, dito a ela que a cirurgia correu tudo bem e que ela ia ficar boa. E depois de 3 meses, a mulher volta no consultório, faz todos os exames e não tinha mais nada. É um caso só? Negativo. São vários. Vários casos como esse que existem aí. Aí tem um nomezinho técnico, científico para isso. Remissão espontânea. Geralmente os médicos dizem, os exames estavam errados. Foi cometido algum erro no laboratório. Tem outras situações que eles não têm como justificar, como no caso de abrir um abdômen, encontrar aquela circunstância e depois não ter mais nenhum problema. Da mesma forma, como é que a ciência explica uma pessoa que morre de câncer no pulmão, depois de 15 dias que ele soube que estava com câncer? Foi tirada uma radiografia, ele viu o câncer, o médico disse, olha, você está com câncer no pulmão. E você vai ter problema. Vai morrer. 15 dias depois, essa pessoa morreu. Depois, quando foram arrumar o escritório dessa pessoa, encontraram uma radiografia igualzinha àquela que foi feita, só que 30 anos atrás. Compararam as duas, exatamente iguais. O câncer estava ali quietinho, do mesmo jeito. Só que a diferença foi dito a ele, você vai morrer. E ele assumiu o comando e efetivamente morreu. Um prisioneiro condenado a cadeira elétrica foi solicitado a ele
proposto a ele fazer uma experiência. Se ele passasse na experiência, ele seria liberado da cadeira elétrica. Como é que era essa experiência? Ele ia ficar deitado numa cama, na enfermaria do presídio, iam cortar uma veia do seu braço e o sangue ia ficar caindo numa vasilha. E eles iam ver até que ponto ele suportaria. Caso ele suportasse até o ponto de ficar com determinada quantidade de sangue no corpo, ele seria socorrido e depois liberado. E aí colocaram o camarada deitado, o braço para baixo, fizeram um corte no pulso, e ele ouvia o sangue pingando numa vasilha. Ping, ping, ping. E aí, em determinado momento, começou a ficar mais espaçoso, ele começou a ficar branco, começou a diminuir, ele começou a suar e ficar mudando de cor, né? Naquela situação complicada. Quando uma gota caiu e parou de cair, ele morreu. O que foi que realmente fizeram? Deram um cortezinho de nada no braço dele e botaram água pingando, para ele pensar que era o sangue dele. Pessoal, isso é experiência científica. Experiência científica. Ele não perdeu nenhuma gota de sangue, praticamente. No entanto, a mente dele, achando que ele estava perdendo todo o sangue do corpo, e quando ele perdeu todo o sangue, não podia mais viver, e ele deu o comando para parar o coração. Já pensaram? Realmente é uma situação interessante, né? A gente não está falando aqui de achismo, pessoal. De maneira nenhuma, não é achismo. Vocês já ouviram falar em TPM? Mas não é a TPM que vocês estão pensando, não. Transtorno de personalidade múltipla. Eu mudei a sigla para poder fazer essa brincadeira. Mas existe um transtorno chamado de múltipla personalidade, que as pessoas que têm esse transtorno têm uma, duas ou mais personalidades. Existe um filme chamado Síbil, um filme clássico para quem estuda essa área, foi inclusive protagonizado pela Sally Field, onde ela tinha, se eu não me engano, eram 12 personalidades. Uma delas, por exemplo, levou 2 anos assumindo ela. E cada personalidade dessa, quando assume a pessoa, ela se transforma naquela personalidade. Isso é real, hein, pessoal? Não é brincadeira, não. Tem pessoas que têm esse transtorno. Às vezes com 2, 3, varia. Mas elas assumem totalmente. Vocês já ouviram falar em eletroencefalograma? É aquele exame que se faz, bota um bocado de fio na cabeça e faz o registro das suas ondas mentais. Aquilo ali é como se fosse uma impressão digital. Não existe o mesmo eletroencefalograma para 2 pessoas. Da mesma forma que não existe a mesma impressão digital para mais de uma pessoa. Quando a pessoa que tem múltipla personalidade assume uma outra personalidade, o eletroencefalograma dela muda. Pasmem. Cicatriz no corpo. Quando ela assume uma outra personalidade, a cicatriz desaparece. Em alguns casos, a cor dos olhos da pessoa altera. Em alguns casos. A pessoa é diabética, a glicose lá em cima, na hora que ela assume a outra personalidade que não é diabética, a glicose está normal. Como é que a ciência explica isso? Esse é o poder do nosso
consciente. É uma situação, pessoal, tão impressionante. Para vocês terem uma ideia, tem uma igreja pentecostal livre no Kentucky, Estados Unidos, que os seus seguidores, aqueles fanáticos, a brincadeira deles era entrar num poço cheio de cascavéis e outros animais peçonhentos, brincar com eles e serem picados. Mas eles acreditavam que eles estavam protegidos pela força divina e que não iriam morrer. E não morriam. Alguns deles tomavam estricnina, que é um veneno fortíssimo, sabendo que estavam protegidos. E não morriam. Andar sobre carvão em brasa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Na Índia tem muito. Nos Estados Unidos se faz muitas experiências sobre isso. Um amigo meu, recentemente foi para os Estados Unidos, fazer um curso na área de psicologia, e ele andou sobre carvão em brasas. Não somente ele, como centenas de pessoas que estavam no pátio da universidade onde foi feito o curso. Tem relatos onde a pessoa chega a queimar a calça. Queimar a calça que está acima dos pés. E não queimar os pés. Porque ela acredita que não vai ter nenhum tipo de problema. A física quântica, pessoal, diz o seguinte: que o mundo material é composto por átomos que nada mais é do que o resultado do nosso nível de consciência individual e coletivo. Atraímos para nós, ou materializamos em nossas vidas, o espelho ressonante do campo eletromagnético emitido por nossa mente e coração, o qual, por sua vez, resulta de nossas crenças ou programações subconscientes. Há evidências irrefutáveis de que a mente é quem, de fato, controla a matéria. O observador é que estabelece a realidade. Tem uma outra frasezinha que eu acredito que muitos de vocês vão se lembrar, que diz o seguinte, há milhares de anos atrás foi colocado: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Pessoal, é fácil fazer isso? De forma nenhuma. Eu, pessoalmente, já passei por uma experiência, sem estar pensando nada nesse sentido na época, onde eu tinha sido submetido a uma pequena cirurgia e depois de muitos anos, décadas inclusive, eventualmente época de lua, a gente sentia uma dorzinha, tinha como se fosse uma pequena queloide sobre a pele. E eu estava em São Paulo, fazendo um trabalho, e quando eu fui me deitar de noite no hotel, eu percebi que a região estava altamente inflamada, inchada, como se fosse um tumor na região. E eu fiquei preocupado. Mas, como a gente conhece algumas técnicas de bioenergia e outras mais, eu disse, vou aplicar em mim mesmo, né? Então, dormi fazendo os exercícios. No dia seguinte, eu não tinha absolutamente nada. E agora, quando eu fui fazer o estudo para essa pesquisa, eu percebi, que eu não tinha nem percebido isso, que aquela queloidezinha desapareceu. Quer dizer que eu faço isso comumente? Não. Já teve algumas 2 ou 3 vezes que eu consegui fazer alguma coisa parecida com isso em mim mesmo. Mas nem sempre, claro. Ou melhor, quase nunca. Mas o importante é a gente despertar. É a gente ter a informação, o conhecimento. É possível, pessoal. A ciência está aí comprovando. Não existe nenhum interesse em fazer isso. O homem prefere ir a Marte, mas não tem interesse em estudar o próprio ser, ele mesmo. Mas se nós abrirmos a nossa mente e procurarmos
os meios necessários para que a gente possa evoluir, praticar o autoconhecimento, a gente vai chegar lá no que foi dito, e eu acabei de ler aqui, foi dito há alguns milênios atrás. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. Boa noite aí pela atenção de vocês.